Oi, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis ponderais. Então, esse nome leis, né, já gera aquela questão, o que é uma lei? Então, uma lei é porque já houve um estudo, já houveram testes e aí ela já foi batido o martelo, tá? Então, as leis ponderais, elas são as leis universais que regem todas as transformações químicas com base em suas massas. Nós vamos ver aqui duas leis ponderais bastante interessantes e bastante fáceis de visualizar. Lei da conservação das massas, também chamada de lei de Lavoisier. O que é que ela diz? Na natureza, nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Então essa lei ela é bastante citada em vários locais e ela é verdade. Então a gente tem na natureza ciclos, nada vai se formando, tudo vai acontecendo graças a transformações. E aqui, quimicamente falando, nós temos uma equação química, onde eu tenho reagentes que estão aqui à frente da seta e produtos que estão após a seta. Então, quem está reagindo? Mercúrio metálico com oxigênio. Eu tenho 100,5 gramas de mercúrio metálico reagindo com 8 gramas de oxigênio, tá? E como produto, eu tenho o óxido de mercúrio 2. Observem aí, qual a massa do óxido de mercúrio 2? É a soma 100,5 mais 8, que é 108,5 gramas. Por que isso acontece? Por causa da lei de Lavoisier ou lei da conservação das massas, onde se diz que tudo se transforma. Então, o que é que essa lei diz? Que a soma da massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Simples assim. E a outra lei que a gente tem para falar hoje é a lei das proporções constantes ou lei de Proust. O que é que ela diz? A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas na reação é fixa. Ou seja, é igual a uma receita de bolo. Se lá na receita do bolo diz que você vai utilizar 1 xícara de leite, 2 ovos e 1 xícara de massa para uma porção, legal. Se eu quiser duplicar essa porção, então eu vou usar o quê? 2 xícaras de leite. E eu posso continuar utilizando só os 2 ovos? Não, porque se eu dobro a quantidade de leite, eu também dobro a quantidade de ovos, eu também dobro a quantidade de massa, eu dobro a quantidade de todos os ingredientes, tá? Então é isso, a lei das proporções constantes. Se eu dobrei uma das substâncias, eu dobro todas. Se eu estou pegando apenas 1/3 dela, então de todas também é 1/3. Então são proporções constantes, tá? Exemplo, se eu tiver essa pergunta, quando 96 gramas de ozônio se transformam completamente, a massa de oxigênio comum produzida é igual a quanto? 96 gramas. Por quê? Porque, segundo Lavoisier, há uma conservação das massas. No recipiente fechado, a soma da massa do reagente é sempre igual à soma da massa do produto. Então, se o meu reagente é 96 gramas de ozônio, consequentemente, o meu produto é oxigênio? É, pois também são 96 gramas, tá? Outro exemplozinho aqui pra gente. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada assim: dióxido de carbono mais hidróxido de sódio produz carbonato de sódio mais água. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reagem com hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato e 18 gramas de água, qual a quantidade de hidróxido de sódio que eu tenho? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, tá aqui o esquema para a gente pensar. Então, 44 gramas de dióxido de carbono mais X, que eu não sei, hidróxido de sódio, produz 106 gramas de carbonato de sódio mais 18 gramas de água. Então, eu tenho uma equação simples de primeiro grau.
vou isolar o x, que é a incógnita, e vou descobrir que é 80 gramas. Então, somando 80 mais 44, eu encontro o mesmo resultado de 106 mais 18. Por quê? Porque é a lei da conservação das massas. Agora, se eu dissesse para vocês que ao invés de ter 44 gramas de dióxido de carbono, eu tenho 88 gramas de dióxido de carbono, quanto eu teria de hidróxido de sódio? O dobro também, então eu teria 160 gramas. Por quê? Por causa da lei das proporções constantes. Eles obedecem proporções. Se um dobra, o outro também dobra, todos os outros. Se um reduz, todos os outros reduzem, tá? Então isso é muito fácil, muito simples. E por hoje a gente encerra aqui a nossa conversa sobre as leis ponderais.